Olá pessoal, bom dia. Iniciamos aqui o nosso vídeo de laboratório, tá? Bem, neste vídeo o nosso objetivo é discutirmos um pouco a segunda lista de exercício que eu disponibilizei a vocês, né, pelo CIGA, e distribuir alguns vídeos para que vocês pudessem gravar e me enviar de volta, tá? Então, eu vou gravar esse vídeo dando algumas dicas de resolução, até mesmo resolvendo algumas questões, tá? Que é para vocês já irem pegando a manha de como faz. E eu espero que ele seja bastante proveitoso, tá? Então vamos lá. Bem, só para que a gente possa entender, a nossa segunda lista, tá? De exercício é exatamente essa lista aqui, que é a lista que fala de inequações, né? Ou seja, eu quero que você resolva as inequações ou sistemas de inequações, e até mesmo a primeira questão nos pede para que a gente possa estudar o sinal de cada uma dessas funções, tá? Então, são funções simples, no caso da primeira questão, que é a questão do primeiro grau aí, tá? Funções afins. Então, vamos fazer esse estudo aí, tá? E vamos iniciar aqui com essas dicas. Tá, vamos lá. Bem, pessoal, na primeira questão, como eu estava dizendo, né, ele pede que a gente estude exatamente o sinal, né, pede que a gente estude o sinal de cada uma das funções abaixo. E eu trouxe aqui, eu vou fazer o exemplo da questão da letra A, tá? Por exemplo, quando você quer estudar o sinal de uma equação, você precisa basicamente notar duas coisas, tá? Primeiro, quem é o zero da função, ou seja, quais são os valores de x, tal que a f de x dá zero, tá? Bem, se eu estou fazendo f de x igual a zero, então isso implica que, como a f de x é 2x menos 3, então eu estou fazendo menos 2x menos 3 igual a zero. O que implica que x é igual a... Bem, pessoal, rigorosamente aqui seria somar 3 em ambos os números, tá? Então, vou entender que vocês já estão por dentro dessa operação. Então, quando eu somar 3 aqui, vai ficar menos 3 mais 3, que dá 0. Então, por isso que fica só os 2x aqui. E aí, eu estou somando 3 para cá. Então, fica 3, tá? É o que muitas pessoas chamam de simplesmente passar para o outro lado com o sinal negativo. Só que, rigorosamente, não é isso que acontece. Na verdade, a gente está somando o oposto, né? Do valor 3 aqui em ambos os números. Tá, isso aqui implica para mim que x é igual a 3 sobre 2. Então, x igual a 3 sobre 2 é o zero, né, da função, ok? Então, x igual a 3 sobre 2 é o valor de x tal que a f de x dá zero. Perfeito. Então, por exemplo, você pega esse valor aqui e marca aqui. Imagine vocês que aqui seja 3 sobre 2, ou seja, 1,5, tá? Então, como a outra coisa que você precisa notar é o sinal de A, tá? Ou seja, essa função aqui é uma função afim, uma função do tipo AX mais B. Então, o A é exatamente o coeficiente aqui angular que multiplica a variável x. Então, o A, nesse caso, é 2, tá? O A é igual a 2. E aí a gente sabe que se o A é positivo, a função ela é estritamente crescente. Então, nesse caso aqui, o A é maior do que zero. Então, a minha função ela é estritamente crescente, certo? Como o A é maior do que zero, então a minha função ela é assim, ó, ela cresce, tá? Ela cresce. E ela assume o zero exatamente aqui em 3 sobre 2. Então, o que a gente pode perceber, pessoal? Que para valores aqui à direita, né, de 3 sobre 2, aí você leva ele para o gráfico, que é o valor. Ou seja, você está indo no sentido positivo. É como se você pudesse imaginar o eixo cartesiano, tá? Se você estivesse imaginando o eixo cartesiano. Então, aqui seria a raiz, porque aqui, ó, você pega o ponto desse gráfico aqui e leva para o eixo y, dá zero, certo? Então, esse valor de x aqui, o f de x daria zero. Aí, por exemplo, se você pega o valor à esquerda, você percebe que qual seria o valor que ele ia assumir no y? Um valor que está acima
do zero, ou seja, é um valor positivo. Se eu pego valores que estão à esquerda, eu levo para o gráfico, né? Se eu levo para o gráfico, jogo para cá, ele assume valores negativos. Então, por isso que a gente diz, ó, por exemplo, os valores que estão acima desse eixo, é como se eu não estivesse desenhando o eixo Y aqui, tá? Então, os valores que estão acima dessa reta aqui, né, da reta R aqui, é positivo, porque eu estou caminhando no sentido positivo aqui. E os valores que estão para cá, a gente iria caminhar para baixo, certo? Então, aqui seria negativo, certo? Ou seja, se a gente fosse fazer esse estudo de sinal, a gente teria aqui f de x, né? Deixa eu escrever bem aqui, por exemplo. Você teria a seguinte questão. F de x igual a 2x menos 3 é maior do que zero para todo x que é maior, ó, maior do que zero para todo x que é maior que 3 sobre 2, tá? E aí você teria que, deixa eu escrever aqui, f de x é menor do que zero, ou seja, quais são os valores que ela dá negativo? Para quando x é menor do que 3 sobre 2. Para todo x menor do que 3 sobre 2. E f de x é zero, a gente já viu aqui, né? F de x é igual a zero quando x é igual a 3 sobre 2, certo? Então, esse seria o estudo desse sinal. Aí, pessoal, o que aconteceria, por exemplo, se o A fosse negativo, né? Aí é o caso do exemplo da questão B lá, por exemplo, né? Então, você teria que y é igual a zero, implica que menos 3x mais 2 é igual a zero. O que implica que menos 3x é igual a menos 2, tá? O que implica que x é igual a menos 2 dividido para menos 3, certo? Aí menos com menos dá mais, isso implica que x é igual a 2 terços, tá? Essa aqui é a raiz dessa nossa função do item B, tá? Então, por exemplo, aqui seria o valor 2 terços, tá? E aí, agora note, por que eu coloquei exatamente essa reta nesse sentido, né? Porque aqui o meu valor de A é igual a menos 3, ou seja, é negativo, certo? Então, como A é negativo, então a nossa função ela é decrescente. Então, ou seja, ela caminha nesse sentido e atinge o zero exatamente em 2 terços. Então, o que a gente tem? Meio que inverte, né? Você percebe que aqui que você está caminhando no sentido positivo. Então, para cá que ela é positiva e para cá você caminha no sentido negativo, certo? Então, para cá ela é negativa, ok? Então, em particular, você tem que f de x é maior do que zero para todo x, para todo x que é maior de que 2, maior não, menor de que 2 terços. E f de x é negativa para todo x que é maior de que 2 terços. Ok? Então, basicamente, a análise é isso, pessoal. Você calcula o zero da função, coloca aqui. Aí você olha para o A, só para você ter noção se ela é crescente ou decrescente, certo? Se for negativa é decrescente, se for positiva se for positivo é crescente. Aí, tipo, os valores
os pontos daqui, desse eixo de x, que vão dar no sentido, vão levar, estão acima desse eixo, seriam positivos, estão abaixo negativo. E acima positivo, abaixo negativo, certo? E assim você faz o estudo do sinal da função, tá? Perfeito. A questão 2, pessoal, ele pede simplesmente para que a gente resolva as inequações. E aí resolver as inequações é simplesmente operar para achar uma condição para o x, certo? Então, por exemplo, eu peguei aqui o exemplo da letra C, tá? Ele fala assim, ó, 3 vezes x mais 1 menos 2 é maior ou igual que 5 vezes x menos 1 menos 3 vezes 2x menos 1. Bem, pessoal, aí o que a gente vai fazer? A gente vai manipular essas sentenças aqui, tá? De formas que a gente tenha várias sentenças, desigualdades equivalentes a essa. Perfeito. Então, por exemplo, eu pego esse 3 aqui, distribuo, né? Distribuo 5 aqui, distribuo menos 3 aqui. E aí, quando eu faço isso, que a gente tem, ó, isso daqui é verdade, se somente se 3x mais 3, aí eu repito menos 2 aqui, é maior de que 5x menos 5, né? 5 vezes menos 1 é 5. Faço aqui, menos 3 vezes 2x vai dar menos 6x. Menos com menos mais, 3 vezes 1 é 3. Então, isso daqui tem que ser maior do que isso. Notando aqui que 3 menos 2 é 1, então eu posso fazer exatamente o seguinte. Repito 3x, pego esse 5x daqui, ó. Eu vou jogar tudo que está com x pro lado daqui e vou jogar os números para cá, certo? Pro outro lado. Perfeito. Então, quando eu faço isso, eu tenho que 3x... 5x menos, vai para o outro lado, menos 5x. Aqui está menos 6x, vai para o outro lado, 6x, tá? 6x. Eu joguei tudo que está com x para cá. E agora, isso daqui, ó, 3 menos 2, 1. Aí eu vou jogar para o outro lado, vai ficar menos 1. Então, repito menos 5, coloco menos 1 e repito 3. Ok. Fazendo essa soma aqui, o que a gente tem, pessoal? A gente tem exatamente o seguinte, 3x menos 5x mais 6x vai dar exatamente 3x mais 6x, 9x, menos 5x, 4x. E aqui daria menos 6 mais 3, que daria menos 3. Aí o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então fica x maior ou igual que menos 3 sobre 4. Ok? Então, essa desigualdade é verdadeira se somente se essa última é verdadeira, ok? Então, a solução dessa desigualdade aqui, dessa inequação, é todos os x que são maiores ou iguais a menos 3 sobre 4. Tá? Então, a solução é exatamente esse conjunto aqui. Aí, pessoal, eu ressalto uma coisa, né? Note que aqui eu estou jogando simplesmente para o outro lado com o sinal negativo, tá? A professora, se vocês forem ver no vídeo dela, todo tempo ela soma o oposto em ambos os lados. Tá? Se eu quero jogar esse cara daqui para cá, eu somaria menos 5x em ambos os lados. E aí quando eu fosse somar aqui, ficaria 5x menos 5x, daria 0, tá? Eu estou supondo aqui que a gente já tem noção desse rigor matemático, tá bom? Estou supondo que a gente já tem noção desse rigor matemático e estamos operando, tá? Com esse entendimento já. Para que o vídeo não fique muito longo, então eu estou fazendo de uma forma mais direta, tá bom? Perfeito. Então vamos lá. Eu trouxe aqui também a letra C, eu acho que é a C ou é a E. É a E, tá? A letra E para a gente resolver, tá? É a mesma ideia, pessoal. Você pode fazer exatamente da seguinte forma aqui, ó. Eu vou sair eu quero encontrar a solução para essa inequação, ou seja, qual x satisfaz essa desigualdade, certo? Então, eu vou fazer umas manipulações para tentar enxergar. Então, por exemplo, aqui eu tenho soma de duas frações, então eu posso usar a propriedade da soma de duas frações, né? Ou seja, eu multiplico esse vezes esse, então vai ficar 3 vezes 2x menos 3, menos esse vezes esse,
menos 2 vezes 5 menos 3x, e divido por esse multiplicado com esse. 2 vezes 3, 6, tá? E repito o que está para o lado daqui. Então, isso aqui é verdade, se somente se, isso é verdade, se somente se. Aí agora eu vou fazer as manipulações aqui, ó. Aqui, ó, eu vou distribuir aqui, ó. 3 vezes 2x, 6x, 3 vezes menos 3, menos 9. 2 vezes 5, 10, como tem um menos aqui, menos 10. 2 vezes menos 6, 3x, menos 6x, como tem um menos aqui, 6x, certo? Dividido por 6. Então, fiz as distribuições, né? Continuei repetindo o que estava para o lado aqui, ok? Vamos lá. Agora eu vou somar aqui, ó. Note que eu posso somar o que está com x, né? 6x mais 6x, então vai dar 12x, menos 9 menos 10, menos 19 dividido para 6. Ainda continuei repetindo o lado direito, certo? Perfeito, isso é verdade, se somente se, o que acontece? Note que o 6, ele é um valor positivo. Em particular, eu poderia multiplicar por 6 aqui e aqui, tá? Ambos os membros. Quando eu multiplicasse aqui, esse 6 ia cancelar com esse 6. E aqui viria o 6 multiplicando todo mundo aqui. Então, foi isso que eu fiz. Então, ficaria 12x menos 19 menor de que 6. Note que não verteu o sinal da desigualdade por causa que o valor de 6 é positivo. Então, 12x menos 19 é menor de que 6 vezes 3x menos 6. Menos 1/6, certo? Fazendo a distributiva aqui, pessoal, ou seja, o 6 vai multiplicar aqui e aqui, tá? Então, o que a gente tem? Repito esse lado aqui, 12x menos 19 é menor. 6 vezes 3x, 18x. E o 6 multiplica 1/6, ou seja, menos 6 vezes 1/6. E aí, esse 6 vai acabar cancelando com esse daqui, certo? Então, vai ficar 12x menos 18x menor de que... o que eu fiz aqui agora? Eu peguei esse 18x, joguei para o outro lado, peguei o 19 e joguei para cá. Então, o 18x vem negativo, vai ficar 12x menos 18x é menor de que... menos 1 é o que sobrou aqui, tá? Quando eu cancelei. E o 19 que estava negativo veio para cá positivo. Então, ficou 18x menos 18x. 12x menos 18x é menor de que menos 1 mais 19. Bem, isso é verdade somente se 12x menos 18x dá menos 6x. E aqui vai dar 18. Menos 6x é menor de que 18. Aí eu multiplico por menos 1 ambos os membros da desigualdade, só que a gente sabe, né? Menos 1 é um valor negativo. Então, quando eu multiplico uma desigualdade por um valor negativo, então a desigualdade se inverte, certo? Ok. Então, aqui vai ficar que menos 6x é maior do que 18 vezes menos 1, tá? Só que menos com menos aqui dá mais, 6x vezes 1 dá 6x. Então, fica 6x maior do que menos 18, certo? E aí eu pego 6, passo dividindo, e fica que x é maior do que menos 18 sobre 6. Só que 18 dividido para 6 dá 3. Então, x é maior do que 3. Então, esse é o resultado da minha equação. Então, o meu conjunto de solução é x pertencente a reais, tal que x é maior do que menos 3, tá? Eu ainda trouxe aqui para a gente discutir, pessoal, o item G, tá? Que ele pega a diferença desses dois quadrados aqui e estima ele como se fosse maior do que a diferença entre esses dois quadrados aqui, tá? Então, vamos tentar encontrar a solução desse problema. Qual x satisfaz isso, tá certo? Perfeito, pessoal. O que a gente tem que fazer aqui é abrir as contas novamente. Então, ó, isso daqui é verdade se somente se... abrindo esse quadrado aqui, é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar 3x quadrado, vai ficar 9x quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, não esquece que o menos está ele é, digamos assim, referente a todo esse quadrado aqui. Então, tem que ficar na frente aqui, em parênteses. Então, quadrado primeiro, 9x quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Menos 2 vezes 3x vezes 1, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é maior
de que o quadrado primeiro, que é x quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 vezes x vezes 2, que dá 4x, mais o quadrado segundo, menos quadrado primeiro, x quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 2x, mais 1 quadrado. Tá, só fazendo os cálculos aqui, pessoal, vai ficar o quê? Repito, 9x quadrado, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, então vai ficar menos 12x, mais 2 quadrado, que é 4. Aí eu começo a fazer o jogo de sinal aqui, ó, menos 9x quadrado, aqui vai ficar menos 6x, certo? Só como tem um menos aqui, vai ficar mais 6x. E aqui, mais 1, como tem um menos aqui, vai ficar menos 1. Isso aqui é maior, só reescrevendo isso daqui, fazendo o jogo de sinal aqui, ó, menos x quadrado, mais 2x, menos 1, certo? Perfeito. E aí você percebe já que já para cancelar alguns termos. 9x quadrado menos 9x quadrado, a soma deles dois dá zero, certo? Aqui desse outro lado, x quadrado menos x quadrado, a soma deles dois dá zero. E aí, fazendo a soma nos que resta, ó, tem menos 12x mais 6x. Então, isso daqui vai dar menos 6x. Eu tenho 4 menos 1. Isso daqui dá 3. Por outro lado, sobrou 4x mais 2x. Isso vai dar 6x, certo? E aí, eu tenho 4 menos 1, 3. Ok? Então, isso daqui é verdade se somente se menos 6x. Eu peguei esses 6x daqui e joguei para o outro lado. Então, vai ficar menos 6x, que já estava aqui. Menos 6x que veio daqui. É maior de que 3. Peguei esse 3 que estava aqui e joguei para o outro lado. Ficar menos 3. Então, 3 menos 3, 0, né? Então, fazendo a soma aqui, aqui vai ficar menos 6x, menos 12x, maior de que 0. Multiplicando tudo por menos 1, essa desigualdade, então, inverte o sinal da desigualdade, certo? Vai ficar 12x é menor de que 0. E aí, passando 12 dividindo, 12 é positivo, não altera o sinal da desigualdade, então você fica x menor de que 0 sobre 12, que é 0. Então, nosso conjunto de solução é todos os x que são menores de que 0. Qualquer x que eu pegue menor de que 0 vai satisfazer essa desigualdade, você pode fazer uma verificação aí, certo? Então, pessoal, aqui não tem muito segredo no cálculo, né, dessas questões, certo? Para a questão, deixa eu só comentar com vocês, para a questão 3, a dica que a gente dá é o seguinte, ó. Você observa na questão 3 que são inequações simples, só que, por exemplo, você tem duas inequações. A primeira inequação seria menos 2 menor de que 3x menos 1, por exemplo. A segunda inequação seria 3x menos 1 menor de que 4. Então, o que você faz? Você resolve uma, por exemplo, 3x menos 2 menor de que 3x menos 1. Isso é uma inequação. Você resolve. Então, você passa um para o outro lado, vai ficar 3x maior de que menos 1 menos 2, vai ficar 3x maior de que menos 1, né? Menos 1, aí você passa 3 dividindo, fica que x é maior de que menos 1 sobre 3. Então, você já encontrou a solução da primeira. E aí depois você analisa o outro, ou seja, 3x menos 1 é menor de que 4. Aí você passa 4 para o outro lado, quer dizer, passa 1 para o outro lado, menos 1 para o outro lado, fica 3x menor de que 4 mais 1, que é 5. E aí você passa 3 dividindo, então x é menor de que 5 sobre 3. Então, meio que você encontrou duas condições para o x. O x tem que ser maior de que menos 1/3 e o x tem que ser menor de que 5/3. Então, a solução é exatamente esse intervalo, ou seja, todos os x que são maior de que menos 1/3 e x menor de que 1/3, certo? E aí são inequações simples, basta você proceder aí resolvendo uma de cada vez que você encontra os intervalos bem bonitinho, tá? Em resumo, o que você tem nessa terceira questão é assim, ó. Você tem, aparentemente, uma expressão dessa forma, uma inequação que envolve 3 funções. Você tem uma função aqui na direita, uma função no meio e uma função na ponta, tá? Então, para você analisar, como é que você procede para analisar? Você analisa separadamente. Você pega primeiro a f de x menor que a g de x, certo? Quando você analisar essa desigualdade aqui,
Isso vai te dar uma condição para o x. Por exemplo, para essa desigualdade eu tenho que o x deve ser maior de que a, certo? X maior de que a. Para a outra desigualdade, eu tenho que o x é menor de que b, certo? E aí, quando você faz essas duas desigualdades, você junta elas, você tem um intervalo. Esse valor a e b são números reais, certo? Então, você tem que o a e o b são números reais, certo? É igual como eu fiz aqui mentalmente ainda há pouco, tá? Então, por exemplo, essa daqui vai te dar uma solução. A solução é todos os x que são maiores do que a. Essa daqui vai te dar uma outra solução, todos os x que são menores do que b. Então, o conjunto solução é exatamente todos os x reais, tal que o x é maior do que a e menor do que b. Então, basta você proceder usando esse argumento aqui que você consegue resolver aquelas equações lá, aquelas inequações lá, tá? Vamos à dica da questão 4, ok? Pessoal, deixa só... É que eu estava falando e a minha... não estava aparecendo a minha tela. Vou explicar de novo, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte. As inequações da questão 3, basicamente, elas são dadas dessa forma. Ou seja, você tem uma função, tá? Uma função g de x presa entre duas outras funções, você tem uma função aqui na ponta, uma função no meio e uma função aqui na ponta direita, certo? Então, como é que você analisa? Você vai analisar da seguinte forma. Você pega primeiro essas duas, tá? Você procede analisando separadamente. Você analisa primeiro essa inequação daqui, ou seja, f de x menor do que g de x. Quando você analisar isso daqui, você vai encontrar uma solução, ou seja, a solução dessa inequação é todos os x que são maiores de que a, certo? Aí você analisa a outra. Ou seja, g de x menor do que h de x. Quando você analisar essa inequação, você vai encontrar uma solução. A solução dessa inequação vai ser todos os x que são menores de que b. Por exemplo, tá? Pode até inverter aqui maior de que a, menor de que a e aqui menor de que b, enfim, mas você vai ter sempre um intervalo dessa forma, tá? Onde a e b são números reais. E aí, a solução do teu problema seria exatamente, aqui você encontrou que o x precisa ser maior do que a. Aqui o x precisa ser menor do que b. Então, a solução da inequação seria o quê, pessoal? Seria exatamente todos os x que são maiores do que a, todos os x reais, tá? O quê? O x é maior do que a e o x é menor do que b, certo? Então, a solução seria exatamente esse intervalo aí que satisfaz aquela inequação. Perfeito? Então, vamos lá à nossa questão 4. Pessoal. A nossa questão 4 é um sisteminha de inequações. Não sei se você já deve ter uma noção de sistema, né? O que seria a solução de um sistema? A solução do sistema, nesse caso, seria o x que satisfaz todas as inequações. Todas as equações, no caso. Então, aqui, mais precisamente, aqui a gente não tem equação, são inequações, certo? Perfeito. Então, para um x ser solução do sistema, ele precisa satisfazer que 3 menos 2x é menor ou igual que 1. E esse mesmo x satisfazer também que 3x menos 1 é menor ou igual que 5. Certo? Então, ele precisa satisfazer essas duas inequações. Perfeito? Então, qual é a dica, pessoal? Eu vou procurar uma solução para essa primeira inequação. Então, por exemplo, de 3 menos 2x menor do que 1, eu tenho exatamente o seguinte, 3 menos 2x é menor do que 1, se somente se, eu pego o 3 que está aqui, jogo para o outro lado, menos 2x é menor ou igual que 1 menos 3, certo? Menos 3. Se somente se, menos 2x é menor do que 1 menos 3 dá menos 2, certo? Se eu multiplicar por menos 1 em ambos os lados, então o que acontece? O sinal se inverte e a desigualdade também. Então vai ficar 2x é maior ou igual que 2, certo? Pego 2, passo dividindo, e isso me dá que x precisa ser maior ou igual que 2 sobre 2, e isso é verdade se somente se 2 sobre 2 é 1, x é maior ou igual que 1. Então, uma solução particular para a primeira equação é todos os x que são maiores ou iguais que 1. Eu faço a mesma coisa para a segunda equação. Ou seja,
de 3x menos 2, 3x menos 1 menor do que 5, que é a segunda equação, eu tenho que, isso é verdade se somente se 3x, pego 1, jogo para o outro lado, ele vem somando. 3x é menor do que 5 mais 1. Se somente se 3x é menor do que 6. Se somente se x é menor ou igual que 6 sobre 3. Certo? 6 dividido por 3 dá 2. Então, a solução da segunda equação, pessoal, elas são todos os x que são menores ou iguais que 2. Tá? Encontrando a solução da primeira e da segunda, eu analiso isso aqui meio numa reta, tá? Então, por exemplo, imagine que aqui você tem a reta real, aqui está o zero, tá? Bora imaginar que aqui está o ponto zero. E aí você tem exatamente o seguinte, aqui está o ponto 1, certo? Que você encontrou. Pelo que você encontrou na primeira equação, essa daqui é a solução da equação 1, mais precisamente a equação que fala em 2 menos 2x, né? 2 menos 2x. Tá ver? Na verdade é 3 menos 3x. 3 menos 2x menor de que 1, tá? Então, por exemplo, a solução dessa equação aqui, pelo que a gente viu, são todos os x que são maiores ou iguais que 1. Então, por exemplo, a nossa solução está para cá, ó. Todos os x que são maiores ou iguais que 1. Aqui está o 1. Qualquer x que eu pegue aqui, que é maior do que 1, é a solução da primeira equação. A nossa segunda equação, que é 3x menos 1 menor do que 5, a solução dela é todos os x que são menores ou iguais a 2. Então, a solução dessa nossa equação está para cá, ó. Todos os x que são menores ou iguais a 2. Peguei um x que é menor ou igual que 2, então é a solução da segunda equação. Perfeito, pessoal. Tendo em vista isso, o que a gente vai fazer agora? Como eu disse, a solução do sistema, ele precisa satisfazer tanto a primeira equação quanto a segunda equação. Se você for analisar aqui, esses dois exemplos aqui, as soluções das duas equações do sistema, quais x satisfazem tanto essa quanto essa? Por exemplo, se eu pegar um x aqui, ó, esse x satisfaz a primeira equação, porque ele é maior do que 1. Mas ele não satisfaz essa, porque esse x aqui seria maior do que 2, e para que seja a solução dessa equação precisa ser menor ou igual que 2, certo? Então, se você percebe que o x que vai satisfazer, ó, você projeta aqui você teria exatamente 1, são todos os x, pessoal, que estão dentro desse intervalo aqui, ó, que são maiores do que 1 e menores ou igual que 2, porque se eu pego um x que é maior do que 1, perfeito, ó, ele satisfaz aqui, certo? E ele é menor do que 2, então também satisfaz aqui. Então, em resumo, pessoal, a solução dessa equação, desse sistema, seria exatamente o quê? Todos os x real, tal que o x é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. Essa solução aqui é a solução do sistema, exatamente 3 menos 2x menor do que 1 e 3x menos 1 menor do que 5. Esse conjunto de pontos aqui, entre 1 e 2, tá? É a solução desse sistema, porque satisfaz tanto a primeira equação quanto a segunda equação. Ok, pessoal, então, o que a gente pode tirar por conclusão, tá? Olha, em resumo, temos, se você tem um sistema de inequações, por exemplo, você tem a inequação 1, a inequação 2, reticências, até N inequações. Pode ser 1, 2, 3, 4, tanto faz. Como é que você obtém a solução dessa inequação? Você obtém resolvendo cada uma dessas inequações. Ou seja, resolvendo as inequações, obtemos os conjuntos de soluções. Igual como a gente fez aqui anteriormente, tá? Ó, aqui eu não obtinha uma solução para a primeira inequação, obtive outra solução para a segunda inequação. Então, por exemplo, resolvendo todas essas inequações, eu vou obter um conjunto de soluções. Por exemplo,
S1, S2, Sn. Onde, por exemplo, a S1 seria a solução da equação 1. Aqui, quem seria esse S1? Seria o X. Esse S1, a gente poderia entender como se fosse esse conjunto aqui, ó. Seria exatamente S1, seria todos os X pertencentes a reais, tal que o X é maior ou igual que 1. Tá? Quem seria o S2? Aqui, ó. São todos os X reais, tal que X é menor ou igual que 2. Então, a gente vai obter, pessoal, um conjunto, né? Resolvendo as inequações, obtemos os conjuntos soluções S1, S2, Sn, onde o conjunto S1 é a solução da inequação 1, o conjunto S2 é a solução da inequação 2, o conjunto Sn é a solução da inequação n, tá? Assim, a solução do sistema de inequações, de acordo com a gente viu aqui, pessoal, olha, são os pontos que são comuns, tanto a primeira inequação quanto a segunda inequação. Nesse caso, se tivesse mais, a terceira inequação, a quarta inequação, enfim. Então, a solução, pessoal, do sistema de inequações é o conjunto dado, ou seja, é o conjunto dado pelas interseções das soluções das inequações particulares que compõem o sistema. Então, por exemplo, a solução seria a S1 interseção S2, o conjunto S1 interseção S2, interseção S2, interseção Sn, reticência na interseção Sn. Então, a solução do sistema é isso. E foi exatamente isso que eu fiz aqui, tá? Se você for ver esse conjunto S aqui, ele é o que, pessoal? O S1 interseção S2, tá? Ou seja, o S1 seria exatamente esse conjunto e o S2 seria exatamente o conjunto formado pelo X, tal que o X é menor ou igual que 2. Quando eu pego a interseção entre esses dois conjuntos, vai dar exatamente, o X precisa ser maior do que 1 e também precisa ser menor do que 2, ou seja, dá esse intervalo. Então, é assim que você vai proceder, pessoal, nos demais exercícios dessa questão 4, certo? Nos demais exercícios dessa questão 4, você vai proceder exatamente dessa forma. Por exemplo, no item B, você encontra a solução da primeira inequação, encontra a solução da segunda inequação. Encontrando essas duas soluções, você faz aquele eixo lá, né? E vê onde é que a solução é comum. Tanto a primeira e a segunda. Aí o resultado seria exatamente esse intervalo onde satisfaz as duas inequações. Certo? É bem simples. Aí você faz isso aí, se for 3, teria três casos, no caso, três eixozinhos daquele lá para você analisar. Mas a ideia é essa, ok? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, pessoal. E aí, tente fazer, e qualquer dúvida, vocês mandem mensagens lá no WhatsApp, na sala do cigarro, e aí a gente vai resolvendo por lá, tá bom? Então, eu fico por aqui, espero que dê para fazer aí resolver essas inequações, tá? Bons estudos!